Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso preparatório para o barco sacerdotal. Esse curso aqui ele tem o objetivo de nivelar aqueles irmãos que querem fazer parte do barco sacerdotal, mas que ainda tem que trazer alguma bagagem de conhecimento. Então ele é parte integrante do barco sacerdotal, este curso. Então, você que está assistindo e não pretende fazer o barco, adquira o conhecimento, tire suas dúvidas, aproveite ao máximo aquilo que é trazido aqui para você. Você que pretende participar do barco sacerdotal presencial, esse curso aqui é indispensável para que você possa alinhar alguns pensamentos para que a gente possa iniciar de forma nivelada o nosso curso, tá? Hoje nós vamos falar sobre a abertura da gira, a abertura dos trabalhos, né? Na última aula nós falamos sobre quais são as etapas, né, do trabalho, quais são as partes do trabalho. E uma delas, a primeira delas, é a abertura da gira. A abertura da gira é aquele momento onde você abre as cortinas do sagrado, onde você transforma efetivamente aquele seu espaço religioso num espaço totalmente espiritual, com a presença dos guias, dos orixás. É claro que os guias espirituais e os orixás, eles estão presentes no terreiro mesmo antes da abertura do trabalho. Todo o tempo existe a presença dos guias espirituais e quando o dirigente começa a firmar, né, ou seja, preparar o espaço para o trabalho, já começam a chegar os primeiros guias espirituais, os primeiros a presença dos orixás ali de forma mais latente. E muitas vezes, antes mesmo de abrir os portões para que os assistentes ou para que os filhos possam entrar na casa, a casa já está imantada, ou seja, ela já está envolta numa energia de magnetismo dos orixás. Quando nós falamos imantada, nós nos assemelhamos à questão do ímã, né? O ímã ele tem um magnetismo, ele atrai para si, né, alguns determinados elementos. E o orixá ele também tem magnetismo, atraindo para si os afins e magnetizando aqueles que necessitam. Então, quando nós falamos, por exemplo, de Oxóssi, que é o senhor da expansão, da prosperidade, quando Oxóssi magnetiza um filho com a sua energia, aquele filho começa a atrair para si a prosperidade, a expansão. Quando nós falamos de Ogum, por exemplo, que é um protetor, o senhor dos caminhos, né? É aquele que abre os caminhos, que traz o livre acesso aos caminhos, às realidades. Quando Ogum, então, magnetiza um filho, um médium, um assistente, quando ele magnetiza um de nós encarnados com a sua energia, nós passamos a atrair, então, ali para nós, a abertura de caminhos, os poderes ali daquele orixá passam a ser latentes no nosso íntimo. Para que isso aconteça, não basta você estar no mesmo ambiente em que essas forças se encontram, né? Por quê? Porque os orixás estão em todos os lugares. Eles estão aqui, neste momento, na minha casa. Aí, na sua casa, no seu trabalho, onde você está assistindo neste momento, você está recebendo a irradiação dos orixás. Quando o dirigente firma ali a força dos orixás para que esteja mais presente, para que os guias espirituais estejam presentes e faz a abertura dos trabalhos, ele faz a abertura do sagrado para que tudo que tem ali se una. Então naquele momento você passa a receber a energia dos pais e mães orixás de forma muito potencializada, de forma muito intensa. Essa energia que você passa a receber de forma potencializada, de forma intensa, influenciando seus campos energéticos, influenciando seu campo áurico, influenciando seus campos espirituais, para que você possa atrair determinadas situações para si e ter uma melhora ali na sua vida, na sua caminhada, no seu equilíbrio, ou seja lá, no tipo de energia que você está recebendo. Essa energia ela é potencializada, ela passa a ser mais latente no momento em que o dirigente abre o trabalho, abre as cortinas espirituais da espiritualidade, né, do plano espiritual, para que você possa receber essas energias. Não que antes você não recebesse, mas agora você passa a receber potencializado. Então, existe um procedimento para essa abertura. É claro que o procedimento prático, o procedimento detalhado, nós vamos abordar em outros momentos
e não aqui no preparatório. Aqui é importante você entender por que o trabalho é aberto, né? Agora, como o trabalho é aberto, de forma mais específica, já é um tema para o barco presencial. Tá, e por que ele é aberto então? Ele é aberto para que nós possamos comungar com aquelas forças, nos unir àquelas forças espirituais e sermos imantados por ela. Então, quando você pega ali um pedacinho de metal e você fica passando, esfregando ele assim no ímã, ele fica imantado. Então, ele passa a ter aquela imantação e ele começa a atrair também outros elementos. Então, você pode fazer um teste aí na sua casa, né? Você pode pegar uma agulha e um ímã. Você pega a agulha e fica passando ela no ímã, assim, ó, com bastante força. Cuidado para não se machucar nem para quebrar. Fica passando ela no ímã por 1 ou 2 minutos. Depois você guarda o ímã, pega essa agulha e encosta em outras agulhas. Você vai ver que as outras agulhas vão grudar nessa agulha. Por quê? Porque ela foi imantada através de uma transferência de magnetismo. Isso é física. E na espiritualidade acontece a mesma coisa. No momento em que os trabalhos são abertos, você passa a ter contato com aquela força, com aquela potência divina, e em contato com aquela força, com aquela potência divina, você fica imantado para atrair para si aquele tipo de benefício. Então vamos supor que você está num trabalho de Oxum, então no momento que foi aberto o trabalho, no momento em que foram abertas as cortinas, os portais, no momento em que foi potencializada aquela energia, você está ali em contato constante com a energia de Oxum, que é uma energia agregadora, é uma energia de amor próprio, de amor pelo próximo, é uma energia também mineral que atrai o ouro, né? Que atrai a moeda. E você vai ficar imantado ali por um período de tempo, que é o período que você estiver ali no trabalho, na gira, na sessão. E quando você sai dali, aquela energia está tão impregnada em você que você passa a atrair as coisas para si. Então você passa a atrair o amor, você passa a atrair o ouro, né? Aquelas coisas valiosas da vida, não somente materiais, mas também emocionais, psicológicas, espirituais, enfim. E como que é feito esse trabalho, né? Essa abertura da gira? Como que o dirigente faz para abrir essa gira? A primeira coisa que ele tem que fazer é limpar o ambiente. Então o dirigente espiritual, ele limpa o ambiente para que essa energia seja o mais pura possível, sem a interferência daquelas energias que vieram com os consulentes ou com os médiuns da rua. Porque você está na rua, você está envolto por outros tipos de energia. Então você chega lá no terreiro, você traz consigo aquele outro tipo de energia. Então o dirigente ele vai começar purificando essa energia. Então ele vai bater cabeça, né, no altar. O ato de bater cabeça, se você não conhece ainda, você tem que ir lá assistir o nosso curso Umbanda para Todos, e lá você vai aprender sobre o ato de bater cabeça. Então ele vai bater cabeça, e após bater cabeça ele vai defumar o espaço. Por que ele parte do bater cabeça para a defumação? Primeiro ele vai bater cabeça para se conectar, para pedir licença, para pedir pelos demais, e depois ele vai defumar para quê? Para limpar o ambiente. Então ele vai limpar o altar, ele vai limpar o ambiente físico, né? O salão, a sala, a casa, o terreiro, o espaço. Mesmo que seja um espaço aberto, ele vai limpar aquele espaço ali energeticamente. Depois ele vai defumar cada um dos médiuns, para que os médiuns também estejam purificados. Ele vai defumar cada um dos visitantes, dos consulentes, assistentes, cada uma das pessoas que está ali presente. E ele defuma todas aquelas pessoas. Para quê? Para que aquela energia que possa ter vindo com a pessoa seja totalmente neutralizada e a pessoa esteja apta a receber essa imantação, esse magnetismo dos orixás que ali estão. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou bem, eu fiz preceito, eu tomei banho de ervas, eu já estou bem. Mas às vezes tem um resquício, tem um detalhezinho, uma sujeirinha energética que vai atrapalhar no desempenho daquela energia que você vai receber. Então, para potencializar isso, ele primeiro neutraliza qualquer energia contrária. E ele neutraliza, o dirigente neutraliza através da defumação. Então o dirigente espiritual é responsável por defumar o ambiente. Ele pode delegar isso para um outro médium, né, que seja de confiança dele, que saiba o que está fazendo. E esse médium, assim como o dirigente, caso o faça, vai defumar o altar,
os dirigentes, as autoridades presentes, e aí ele vai seguir uma hierarquia religiosa, sempre do maior grau para o menor grau, defumando a todos. E, por fim, defumando os assistentes e todo o espaço até o portão da casa. Depois de tudo defumado, entende-se então que os trabalhos, o ambiente para os trabalhos já está purificado e as pessoas também. Então ele parte para um segundo ritual que chama-se encruzamento do terreiro, ou também conhecido como cruzamento do terreiro, e em algumas práticas conhecido como isolamento do terreiro. Nesse momento, ele vai utilizar-se de algum elemento, pode ser vela, pode ser algum líquido, pode ser a pemba, pode ser o pó da pemba, né, que é a pemba pilada, conhecida em algumas vertentes como atim. Ele vai utilizar esse elemento para isolar os 4 cantos do espaço. Por que ele vai isolar? Quando ele isola, ele cria uma barreira, como se ele colocasse uma fita isolante ao redor ali do terreiro, para que as energias que estão lá fora não entrem e aquela que está ali dentro não se disperse. Dessa forma ele potencializa tudo o que acontece ali dentro. Ele isola então os 4 cantos do campo mediúnico, o campo de atuação. Por que só o campo de atuação e não a parte dos assistentes? Porque no campo de atuação fica contida toda a energia que vai ser utilizada para o trabalho. Quando o assistente entra nesse campo de atuação, é como se ele entrasse dentro de uma bolha energética potencializada. Então os trabalhos ali acontecem com maior fluidez e os guias espirituais passam a ter maior força, maior poder de atuação. Depois que o espaço foi purificado com a defumação e foi isolado com o cruzamento do terreiro, então começa-se a parte de louvação, onde o dirigente se volta para Exu. Por quê? Nós não abrimos nenhum trabalho dentro da Umbanda sem antes louvar a Exu. E por que nós louvamos a Exu? Porque Exu está do lado externo, ele está do lado de fora, protegendo, guardando, tomando conta para que nenhum mal adentre ao espaço e prejudique os trabalhos. Se o Exu está lá fora, nós somos agradecidos a ele por estar lá nos protegendo. Então nós viramos de frente para Exu. E como é virar de frente para Exu? Normalmente o dirigente está ali de frente para o altar, que é a parte interna do terreiro, e no lado oposto do altar, ou seja, no inverso do altar, está a parte externa, mesmo que fisicamente não seja assim, mas é no oposto do altar que se encontra simbolicamente a parte externa da casa, do terreiro. Então ele vira-se de frente para o Exu, estando por alguns instantes de costas para o altar. Muita gente me pergunta assim, por que vocês viram de costas para o altar para saudar Exu? Não pode olhar para o altar? Não pode ver o altar porque você está saudando Exu? Não, não é isso. Nós não estamos virando de costas para o altar, nós estamos virando de frente para Exu, para cumprimentá-lo olhando nos olhos, olho no olho, cara a cara com Exu. Mas nós respeitamos Exu por Exu ser maior do que nós, ser mais do que nós. Então, na hora de saudá-lo, nós curvamos a cabeça, viramos de frente para Exu e curvamos a cabeça com todo respeito. Nesse momento, normalmente canta-se um ponto para as forças de esquerda e o dirigente espiritual vai fazer ali uma prece, uma oração em voz baixa, pedindo ali com algumas palavras ativadoras que os Exus se posicionem para proteger os trabalhos que vão começar. E ele também faz o devido agradecimento já prévio pelo que será feito pelos Exus. Terminada a saudação aos Exus, volta-se então de frente para o altar novamente, ainda na abertura da gira, na abertura dos trabalhos. Então eu já neutralizei, já isolei o espaço e pedi que os guardiões se posicionem para proteger. Estamos seguros para realizar os trabalhos. Se estamos seguros para realizar os trabalhos, nós vamos cantar para a abertura da Jurema ou a abertura dos trabalhos. Existem muitos pontos que se canta, né? Algumas casas cantam, por exemplo, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema, vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. E esse ponto está dizendo, vou abrir minha Jurema, o meu sagrado, vou abrir meu Jurema, o espaço sagrado, ou vice-versa, né? Vou abrir minha Jurema, minha casa, meu espaço sagrado, vou abrir o meu Jurema, o meu íntimo sagrado. Então esse ponto ele representa
a conexão que é feita naquele momento entre o sagrado da casa e o sagrado do médium. Depois que o dirigente, conduziu essa conexão ao sagrado, ele precisa chegar ao Pai, ao Criador. E como já disse lá Jesus, né, ninguém vai ao Pai senão por mim, e nós respeitamos essa frase, levando as nossas orações primeiro ao Oxalá, que Oxalá é a representação pura da Umbanda. Nós chamamos Oxalá também de Pai da Umbanda, do maior dos orixás, do orixá mais antigo ou mais velho. Nós chamamos de primeiro orixá. Por quê? Porque ele está no topo, ele é o mais próximo de Deus. Então nós nos aproximamos de Deus através da fé de Oxalá. Então nós cantamos para Oxalá, pedimos a Oxalá que nos dê permissão e proteção para os trabalhos. Esse é o momento onde o dirigente faz a sua oração, a sua prece de abertura. Na sua prece de abertura, ele vai fazer uma prece que pode ser geral, baseada numa prece que ele sempre repete, aquela mesma prece, ou ele vai fazer uma prece direcionada, uma oração direcionada, que vai ter como foco aquele trabalho que vai acontecer naquele dia. Depois que ele fez essa oração, ele está pronto para se direcionar ao Criador. E nós não podemos nos esquecer de Deus, nosso Pai Criador. Muitos terreiros lembram dos orixás, dos guias, lembram de Exu, dos herês, dos baianos, dos boiadeiros, e se esquecem de Deus, né? Então, depois que nós fazemos a prece de abertura e o trabalho está oficialmente aberto, nós temos que nos direcionar ao Criador, a Deus. Então, nesse momento, canta-se, porque na Umbanda nós já falamos, né, lá quando nós falamos de Curimba, na Umbanda as preces, as orações são cantadas. Então nós cantamos ao Criador, ao Lorum, enquanto o dirigente faz uma prece mental, fazendo ali as suas recomendações, os seus pedidos para aquele trabalho, para aquele momento, para o que vai acontecer ali. E todos se concentram no Criador. Depois que nós louvamos Oxalá e o Criador, é preciso que nós desçamos um degrau na hierarquia. E como que nós fazemos isso? Nós louvamos aos orixás. Nesse momento, algumas casas cantam para os orixás da casa, outras casas cantam para os orixás do dirigente, algumas casas cantam para alguns orixás específicos praticados na sua doutrina. Outras casas cantam para 7 linhas de Umbanda, pontos que são de diversos orixás ao mesmo tempo. E isso varia de cultura para cultura, de casa para casa. Não tem certo ou errado. Depois de louvados os orixás, é o momento de fazer a louvação às forças espirituais, aos guias e mentores espirituais. Então louva-se as forças da casa, as hierarquias da casa, os guias-chefe, os guias que se fazem presentes. Então se canta nesse momento para o caboclo, para o preto velho, depende do trabalho que vai ser realizado. A partir desse momento já começa a conduzir na direção dessa força. Se essa casa ela segue uma linhagem de casas com uma hierarquia definida, ele pode também, o dirigente, louvar a estes guias da sua ancestralidade. Então vamos supor, né, como no meu caso, por exemplo, que na minha casa nós temos os guias-chefes, mas eu tenho os guias-chefes que são os meus pais, que é o guia-chefe do meu pai e o guia-chefe da minha mãe, e eu também vou louvá-los. E dentro da nossa hierarquia nós ainda temos outros guias espirituais que estão hierarquicamente acima deles. Então eu vou louvá-los também. Então nós vamos ao topo da hierarquia e viemos cantando para cada um dos guias até chegar nos guias da casa, louvando a todos em respeito. Porque mesmo que aquele caboclo, aquele preto velho não vá se manifestar naquela casa através de um médium, ele vai dar o amparo e a sustentação dele para o trabalho. Então o dirigente da casa também louva a esses guias espirituais. Então nós já purificamos a casa, isolamos, saudamos os nossos guardiões, louvamos a Oxalá e fizemos a nossa prece, louvamos ao nosso Criador, aos orixás e aos guias espirituais. 7 passos nós demos para a abertura efetiva da casa. A partir deste momento, o dirigente já pode evocar a manifestação dos guias espirituais ou dos orixás. Ele pode cantar mais algum ponto, se for algum trabalho específico, né? É uma festividade de Ogum. Então nesse momento a gente começa a cantar para Ogum. É festa de Xangô, é uma gíria de Xangô.
Então, neste momento, já começamos a cantar para Xangô, porque neste momento, oficialmente, os trabalhos estão abertos. Do momento em que você termina de cantar para os guias espirituais da hierarquia da casa, até o encerramento dos trabalhos, tudo aquilo que é feito já faz parte das outras etapas do trabalho. Então, a segunda etapa que nós falamos lá no outro vídeo é a etapa dos passes, né? O momento de purificar, de fazer os passes. E nesse momento, nessa etapa, nós começamos justamente aí, neste ponto, cantando para um guia espiritual ou para um orixá, para que se faça presente e após a sua presença ali, manifestada ou não, ele possa purificar a tudo e a todos para que os aconselhamentos comecem a acontecer. Existem festividades onde não tem o passe e o aconselhamento. Por exemplo, você faz lá uma festividade de Oxóssi para trazer prosperidade, enfeita o altar, faz algumas comidas. Então, depois que você cantou para os guias da hierarquia da casa, você vai começar a cantar para Oxóssi e vai começar a direcionar aquele trabalho para que aconteça da melhor forma possível, para trazer aquela energia, aquele magnetismo para todos e imantar a cada um daqueles que ali estão. Esse momento onde começamos a cantar para esses guias já faz parte da outra etapa, né? E eu vou voltar em outro vídeo para especificar melhor para você. Então, apenas resumindo, né? 7 são os passos que nós vamos dar para fazer a nossa abertura. Primeiro, a purificação. Segundo, o isolamento. Terceiro, saudamos os nossos protetores, os nossos guardiões à esquerda. Quarto, vamos ao Pai da Umbanda, vamos a Oxalá. Quinto, nos direcionamos a Deus, ao nosso Pai Criador, pedindo a Ele as bênçãos, a proteção e a abertura do trabalho. Sexto, louvamos aos orixás para que eles nos abençoem e estejam presentes. E sétimo, louvamos aos guias e mentores daquela casa para que também presentes possam nos auxiliar, nos conduzir, nos aconselhar, nos sustentar durante aquele trabalho. Depois desses 7 passos, nós já passamos para a próxima etapa, que vem no nosso próximo vídeo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e aqui embaixo pegar o link da plataforma para fazer o curso na plataforma e receber certificado, tá certo? Então, se você está vendo na plataforma, deixa aí a sua dúvida. É muito importante a gente entender que o objetivo deste curso é o nivelamento. Então nós ainda não vamos aprofundar em determinados fundamentos neste curso. Por quê? Porque o aprofundamento cabe a outros momentos, né, do nosso trabalho aqui no Barco Sacerdotal. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você esteja pronto para assistir o próximo vídeo, que logo mais vai ao ar. Um grande abraço para você, axé.